Vamos pensar como pais e mães mais um pouquinho sobre o porquê é tão importante nós pensarmos nesse assunto, nós estudarmos sobre este assunto e tentarmos ser melhores pais, melhores mães, melhores educadores em relação à dependência digital. A dependência digital é um mal e é um mal do século. É algo que está aí, é um mal real. E talvez nós, como pais e mães, não tenhamos dado a devida importância a ela, mas é algo que nós precisamos realmente nos importar e estudar. Nós não criamos filhos para nós. Os nossos filhos, eles vão crescer, eles vão se desenvolver, eles vão se tornar adultos e nós precisamos ter em mente bem determinado que tipo de adulto nós queremos formar, que tipo de pessoas nós iremos entregar ao mundo. Nós precisamos nos empenhar de fazer o nosso melhor e lembrar que o nosso filho não é exclusivo nosso, que a casa, o nosso ambiente não é o único espaço que o nosso filho vai ter. É apenas o primeiro contato social que o nosso filho tem é com a nossa casa, é com a nossa família. Mas depois ele vai para a escola, ele vai para a igreja, ele vai ser um profissional, ele vai ser um trabalhador. E que tipo de pessoa você vai formar? Ele vai ser um pai, ele vai ser uma mãe, ele vai ser um esposo e uma esposa, ele vai ser um filho mais velho, que vai precisar também olhar para você. Hoje ele é dependente de você, mas um dia talvez você vai depender do seu filho, porque nós não sabemos como será a nossa vida daqui a alguns anos. Então nós precisamos, é muito sério a gente pensar que tipo de pessoa eu quero formar daqui a alguns anos, que tipo de filho eu quero ter daqui a alguns anos. Isso é uma reflexão que nós precisamos ter. Tenta idealizar, tenta pensar no seu filho daqui 10, 15 anos. Como você gostaria que ele fosse? E pense um pouquinho sobre o que você tem feito. As atitudes que você tem tomado hoje têm propiciado para que ele se torne essa pessoa que você gostaria que ele fosse? Porque hoje, muitas vezes, se nós não pararmos para pensar, nós não queremos ter trabalho como pai e mãe. Nós somos tão atarefados, nós trabalhamos tanto, nós temos tantos afazeres, nós temos tantas obrigações, temos tanta coisa para dar conta, né? A mulher tem que ser dona de casa, ela tem que ser profissional, ela tem que ser esposa, ela tem que ser filha, ela tem que ser mãe. É tanta coisa para a gente dar conta. Será que a gente tem conseguido priorizar e pensar em que tipo de mãe eu tenho sido? Será que o tipo de mãe que eu tenho sido hoje, as atitudes que eu tenho tomado com meu filho hoje, tem propiciado, tem proporcionado que ele amanhã se torne o adulto que eu gostaria que ele fosse? Ou será que o adulto que eu gostaria que ele fosse é apenas um ideal? Será que eu tenho idealizado coisas além do que o meu filho pode oferecer? Eu também não posso criar expectativas demais ou pensar somente na minha vontade. Eu preciso pensar que o meu filho é um ser que tem vontades próprias, que tem habilidades próprias. Será que o que eu espero dele está alinhado com o que ele espera do mundo? Será que eu tenho ouvido meu filho? Será que eu tenho conseguido saber quais são as habilidades dele, quais são as vontades dele, quais são os medos e os anseios dele? Será que eu tenho proporcionado esses momentos de troca? Será que eu conheço meu filho? Será que eu sei o que o meu filho espera do futuro? Será que eu sei o que ele espera de mim? Será que eu sei o que o meu filho espera ser daqui a alguns anos? Será que eu já dei essa oportunidade para o meu filho conversar comigo e contar para mim aquilo que ele tem vontade de aprender ou tem vontade de fazer?
Vamos refletir. Será que a nossa correria do dia a dia, a gente tem parado para olhar nos olhos dos nossos filhos, para saber quais são os seus anseios, quais são as suas vontades, os seus desejos, as suas dificuldades, quais são os seus maiores medos na escola? Vamos pensar que o nosso ser maior, o nosso projeto maior são os nossos filhos. Deus concedeu a nós essa honra de cuidar desse projeto. Será que nós estamos dando a devida importância para esse projeto tão maravilhoso? Não que nós devamos depositar todas as nossas energias nos nossos filhos, não. Eu também sou contra isso, porque nós somos uma pessoa e os nossos filhos são outro. Nós temos que viver a nossa vida também. Mas, às vezes, a gente acha que está fazendo bem para o nosso filho, protegendo, livrando eles dos perigos, evitando o não, evitando a frustração. E eu tenho certeza que a gente faz isso com boas intenções. Mas nós não podemos proteger os nossos filhos dos problemas do mundo. Nós precisamos ajudá-los a serem fortes e lutar e vencer e encarar os problemas do mundo. E não se esconder dos problemas do mundo. E não achar que são vítimas dos problemas do mundo. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a lidarem com os problemas, a não fugir dos problemas. Eles vão ter frustrações, eles vão encontrar o bullying na escola, eles vão encontrar o não na vida, eles vão encontrar pessoas que vão fazer mal a eles. Mas eles precisam aprender que eles não têm domínio sobre a ação do outro e que o único